Boa tarde a todos, sejam muito bem-vindos a esta nossa banca de hoje à tarde. Estamos aqui para a banca de defesa da Sandra Mara da Silva, né, minha orientada de FGE, que trabalhou aí com o potencial alopático de extrato aquoso de aveia branca sobre o desenvolvimento inicial de picão preto. Desde já agradeço a participação dos membros da banca, né, a Lúria e a professora Regiane. Então, neste momento, eu passo a palavra para você, Sandra. Você tem aí de 20 a 30 minutos para a sua apresentação e, na sequência, né, a arguição por parte dos membros. Tá? Então, a palavra é sua. Tá? Boa apresentação. Boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença do meu coordenador, o professor Dr. Antônio Pedro Brus Amarelo, que me guiou durante todo esse trabalho e me fez chegar até aqui. Quero agradecer também a professora Lúria, a professora Regiane, que aceitaram fazer parte da minha banca examinadora. Então, o meu trabalho final de graduação, ele tem como título Potencial alelopático do extrato aquoso de aveia branca sobre o desenvolvimento inicial do picão preto. A aveia branca, a avena sativa, ela é uma importante alternativa de exploração agrícola e vem desempenhando um grande papel, principalmente aqui na nossa região. Por isso é considerado um cereal de inverno de grande importância. Ela pode ser usada como pastagem no período de inverno, forragem, os grãos tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal, e no sistema também de plantio direto, né, usado como palhada. Algumas forrageiras, como a avena sativa, como o azevém também, eles apresentam propriedades alelopáticas, o que seria, então, no caso, a alelopatia, que é um efeito benéfico ou inibitório, direto ou indireto, que uma planta vai exercer sobre a outra, sendo essa planta uma cultura ou uma planta infestante. Segundo Hajman, foi constatado que a aveia branca ela apresenta alelopatia sobre a germinação e o desenvolvimento inicial das plantas de azevém e o leiteiro. Uma das principais preocupações, se tratando assim da agricultura, são as perdas econômicas no cultivo agrícola, que são ocasionadas pelas plantas daninhas que acabam surgindo espontaneamente. Aqui nós vamos falar sobre a Bidens pilosa, popularmente conhecida como picão preto, sendo muito agressiva. Na verdade, eu acredito que todos já conhecem, todos já passaram por um lugar que tinha picão preto, ele acaba grudando na roupa, acaba incomodando também. Ele está presente em mais de 40 países e é considerado uma das mais importantes plantas daninhas de culturas anuais e perenes. A sua germinação ela ocorre de forma desuniforme, devido à dormência, fica ali no banco de sementes. E ela é tão agressiva e ao mesmo tempo ela resiste a situações extremas, ficando ali naquele banco por vários anos, o tempo assim que a gente nem sabe exatamente qual que é. É uma grande produção de sementes, ela chega a produzir 3.000 sementes por planta e compete com as culturas por recurso como a luz, água, nitrogênio, ela compete por gás carbônico também. E é claro, ela acaba se tornando uma hospedeira de praga e doença também. No Brasil, eu até comentei antes já, que ela está presente em praticamente todas as regiões. Aí temos aqui alguns dados de representatividade. Temos a representatividade de 20% no sudoeste do Paraná, do picão preto, e uma média de 15,65% em todo o estado. Então, para ver o quanto ela está presente mesmo. Vamos falar agora um pouco sobre o uso e a importância socioeconômica da aveia branca.
Então, a aveia branca, aqui vamos falar primeiro sobre a alimentação humana. Ela tem um excelente valor nutricional, porque ela tem um alto teor de qualidade proteica e maior porcentagem de lipídios também. Ela pode ser usada na alimentação humana com uma granulometria pequena, em forma de farinha, ou uma granulometria maior, que seria em forma de alimento floculado também. Devido à sua grande capacidade de reter água, ela auxilia na frequência da parte do gastrointestinal, do sistema fecal também, dos humanos, o que pode prevenir algumas doenças no gastrointestinal, e também ela pode prevenir até câncer de colo. A produção de palha seria uma das outras importâncias da aveia, para a cobertura do solo, no sistema de plantio direto, que vai manter o solo coberto durante a seca. Ele vai manter as condições físicas do solo, auxiliar no controle da erosão e plantas daninhas, reduzindo custos com adubos e herbicidas. Aqui na nossa região também é muito usado esse sistema de plantio direto. Na produção de feno, a aveia aumenta a flexibilidade, ou seja, ela permite que o feno seja transportado, seja comercializado, seja armazenado, e garanta alimentação nesse período bem crítico, que seria o período ali do inverno, né? O ponto certo para a colheita do feno seria quando ele alcança uma altura de 30 a 40 centímetros aproximadamente. Na produção de silagem, que também é muito importante, deve ser levado em conta o nível de umidade, fertilidade do solo, a composição química também e o estágio de desenvolvimento, porque vai influenciar nos processos para transformar a massa verde em silagem. Então, assim, geralmente na época de plena floração é a época certa para ser feita a silagem, porque ele está com um nível alto, um teor alto de açúcar, o que vai ajudar na hora da fermentação. Temos a aveia também ali no caso verde no coxo, que ela vai possibilitar a vantagem de perdas menores. Geralmente essa aveia que é servida no coxo é feita em pequenas propriedades. Aí o pessoal vai lá, ou mesmo manual, acaba cortando, ou usa máquinas, geralmente pequenas propriedades que usam esse sistema. Aí temos o sistema do pastejo, que também é muito usado aqui na nossa região. Ele necessita de um manejo ideal, controlando o número de animais nos sistemas de pastejo. Por exemplo, temos o sistema de pastejo contínuo, que é aquele que ele solta o rebanho durante aqueles meses ali que tem aveia e deixa o rebanho lá. Aí tem outro sistema de pastejo, que seria o sistema de pastejo rotativo, ou seja, faz os piquetes e vai fazendo uma organização, um manejo mais trabalhoso, na verdade, mas vai soltando nos piquetes. A época de maio e agosto, que seria o nosso inverno aqui, por isso ela é uma cultura de inverno, está disponível aos animais as aveias forrageiras, que podem apresentar proteína bruta próximo aos 25%. Então, essa diferença qualitativa, quando a gente fala ali dos 25%, ela pode alterar a perda ou o ganho do peso do rebanho. Por exemplo, como ela tem a proteína bruta ali próxima aos 25%, ela pode conseguir fazer com que o animal tenha um ganho de peso de até 900 gramas por dia. Sua produtividade, ela varia de 10 toneladas por hectare a 30 toneladas por hectare de massa verde e 2 toneladas a 6 de massa seca. Ela se adapta a vários tipos de solo, porém não tolera baixa fertilidade, excesso de umidade, nem altas temperaturas. E suporta geadas e estresse hídrico, além de responder bem à adubação de nitrogênio e de fósforo também.
que na região sul é o que apresenta o maior número de produtividade de área cultivada da aveia. Aqui eu trago alguns dados da Conab 2020. A área plantada do Paraná, há 10 anos atrás, era de 45,4 mil hectares. Aí na safra de 2019, foi de 89,6 mil hectares. Então, para vocês terem uma ideia, ele praticamente dobrou a quantidade de área plantada, produzindo 1.889 quilos por hectare. Também dados da Conab, fala que se tratando da produção, os dados obtidos do ano de 2018 e 2019, na produção, foram de 879,1 mil toneladas de aveia. Então, isso mostra o quanto ela é importante, né? O quanto ela é usada e o quanto o seu consumo está aumentando cada ano mais. A alelopatia da aveia branca. Então, a aveia é uma das espécies mais usadas para cobertura e sabe-se que nela existem aleloquímicos, a qual ajuda no controle de plantas infestantes. Os aleloquímicos sintetizados pela aveia, eles podem ser usados como alternativa de herbicidas também. Os ácidos fenólicos encontrados na aveia, eles têm sido como inibidores de processos fisiológicos e biológicos em diferentes espécies. Segundo Hagman, o uso do extrato da aveia branca, mais especificamente da parte aérea, ele provoca redução na germinabilidade e no crescimento da radícula e do hipocótilo, do azevém e do leiteiro. Gosto dessa figura, é bem fácil para conseguir acompanhar como que funciona esse negócio da alelopatia. Os aleloquímicos, eles são produzidos por todas as partes das plantas. Ali você pode observar, incluindo folhas, flores, frutos, raízes, rizomas, caule, sementes. E quando liberadas essas substâncias em quantidade suficiente, causam os efeitos alelopáticos. Tais efeitos que estão ligados aos processos fisiológicos da planta. O objetivo do presente estudo foi avaliar o efeito alelopático do extrato aquoso de aveia branca sobre o comprimento da radícula e da parte aérea do picão preto. Então, o experimento ele foi conduzido na cidade de Pato Branco, Paraná, no laboratório da Faculdade Mater Dei. Foi conduzido em delineamento inteiramente casualizado, com 2 tratamentos e 3 repetições. O primeiro tratamento foi a testemunha, composto apenas por água destilada, e o segundo tratamento foi o extrato aquoso de aveia branca. O experimento foi replicado no espaço. Então, foram coletadas as partes aéreas, a folha e o colmo da aveia branca. Usamos a cultivar o RS guapa, quando as plantas estavam no início do florescimento. O material, então, foi levado para o laboratório, onde procedeu-se a lavagem com água corrente e secagem, realizada em estufa, com a circulação de ar de 40 graus Celsius por um período de 96 horas. Nas figuras abaixo, já temos o material seco, e do outro lado a gente também deu uma quebrada na aveia para conseguir fazer o próximo passo ali no próximo processo. Então, a massa seca foi triturada em um liquidificador. Temos a imagem ali do liquidificador, a imagem dela sendo triturada e como ela ficou ali depois. Para a preparação, usamos o Becker, que foi adicionado uma proporção de 25 gramas do material vegetal moído para 400 ml de água, onde foi deixado extrair durante 24 horas.
Aqui nessa figura, a gente consegue observar quando foi feita a filtração e o que passou por essa filtração, está na figura do lado direito ali, que foi colocado para evaporar até a secagem do extrato. Então, nessa aqui a gente vê a filtração e na outra, colocado para evaporar até a secagem do extrato. A desinfestação das sementes, na etapa de pré-germinação, foi feita com água, com hipoclorito de sódio, a 5%, durante 3 minutos, seguido da lavagem em água corrente, por 3 minutos e mantidas em BOD a 25 graus para germinação. Também temos a imagem de real ali, de como que foi feito. A unidade experimental foi composta por caixas de Gerbox, forrada com 2 folhas de papel Germiteste, na qual foi aplicado 5 ml do extrato aquoso de aveia branca. Então, sobre cada papel foi colocada 25 sementes pré-germinadas de picão preto. Na testemunha, foi utilizada apenas 5 ml de água destilada. Foi avaliado o efeito alelopático do extrato aquoso da aveia branca sobre o desenvolvimento inicial do picão preto, aos 5 dias após a implantação do experimento. Aí foi feito através do comprimento da radícula, parte aérea e o comprimento total da plântula. E foi avaliado com o paquímetro digital, que também temos a imagem ali. Análise estatística, os dados foram submetidos a uma análise de variância pelo teste F, sendo que as médias foram comparadas pelo teste de Tucker, realizado através do programa computacional RStudio. Os resultados mostrados a seguir foram apresentados todos em forma de tabelas. Então, temos a primeira tabela aqui, referente ao comprimento da radícula do picão preto pré-germinado. Na testemunha, nós temos apenas composta por água destilada. E embaixo temos o extrato aquoso da aveia branca. Se compararmos aqui, a diferença já foi bem grande. Na testemunha, onde só tinha água destilada, ficou uma média de 17,2 milímetros. E no extrato aquoso de aveia, 5 milímetros. O que mostra que o extrato aquoso de aveia branca ele afetou negativamente o desenvolvimento da radícula do picão preto, indicando que existe a alelopatia da aveia branca sobre a planta daninha do picão preto, referente ao comprimento da radícula. No comprimento da parte aérea, temos ali na testemunha, apenas com água destilada, 44,1 milímetros, e no extrato aquoso de aveia branca, 24,9 milímetros, o que mostra também que o comprimento da parte aérea estatisticamente foi inferior em relação à testemunha também. Ou seja, a parte da radícula e a parte do comprimento da parte aérea, os dois já teve, o extrato aquoso afetou negativamente no crescimento. Temos o comprimento total da plântula, a testemunha, 61,3 milímetros, enquanto o extrato aquoso de aveia, 30 milímetros. Ou seja, ele teve um efeito alelopático na parte do comprimento da radícula, na parte do comprimento, a parte aérea e o comprimento total da plântula também. Então, considerando as 3 variáveis avaliadas, o comprimento da radícula, o comprimento da parte aérea e o comprimento total da plântula, pode-se inferir que houve sim um efeito alelopático do extrato aquoso da aveia branca sobre o desenvolvimento da planta daninha picão preto, que pode ser atribuído à presença de compostos aleloquímicos na aveia branca.
O potencial alelopático da aveia se deve à capacidade de exudar escopoletina, que é um produto secundário das cumarinas, com a principal função de inibição do crescimento radicular. Outro composto alelopático, que também é encontrado na aveia, é a escopolina, que é um glicosídeo da escopoletina, que é formado pela enzima escopoletina glicossiltransferase. Segundo o Regman, o sistema radicular das plantas ele é o mais sensível às reações dos aleloquímicos. Lembrando que ele fez sobre o leiteiro e o azevém, pois o alongamento necessita da divisão celular, que ao ser inibida, ele vai comprometer o desenvolvimento normal. Temos aqui alguns resultados similares aos observados no presente trabalho, que foram constatados por Regman, que usou o extrato aquoso de 4 genótipos de aveia branca. Foi constatado que a aveia branca apresenta alelopatia sobre a germinação e o desenvolvimento inicial das plantas daninhas, de leiteiro e do azevém, provocando a redução na germinabilidade e no crescimento da radícula e do hipocótilo. Então, aqui a gente consegue ver que já foram feitos outros trabalhos, outras pesquisas em relação a isso. O Regman usou 4 genótipos de aveia e também encontrou alelopatia. No experimento de Mostace, ele usou o extrato aquoso de aveia no crescimento inicial da planta de milho e do picão preto. Na planta de milho, não foi alterada pelo extrato, havendo 100% de germinação. Porém, na planta, nas sementes de picão preto, notaram-se reduções progressivas na germinação das sementes de picão preto, com o aumento da concentração do extrato, atingindo reduções de até 11% quando comparadas ao tratamento de controle. Então, aqui temos mais um trabalho que mostra que existe esse efeito alelopático em relação ao picão preto. Quando eu iniciei o meu TFG1, acabamos pesquisando bastante e não encontramos nada referente à aveia branca e ao picão preto. Final de novembro de 2020, Mostace acabou publicando esse artigo aí, e foi o primeiro que eu encontrei, na verdade, que se tratava de aveia branca em relação ao picão preto. Até então não tinha nada publicado ainda. Conclusão. O extrato aquoso da aveia branca, ele proporciona redução no desenvolvimento de sementes pré-germinadas de picão preto, mostrando que existe um efeito alelopático e uma condição de campo reduziria problemas referentes às espécies daninhas, complementando com o manejo com herbicidas. Ou seja, aplicando ali no campo seria excelente. Claro que teria que acabar usando ainda os herbicidas, mas já diminuiria bastante. Trago aqui algumas referências. Coloquei as que eu mais usei durante o trabalho final de graduação. Temos o do Castagnara, os dados da Conab, que eu usei bastante, o FIM, que falou sobre o efeito alelopático do extrato foliar de genótipos de aveia sobre a germinação de sementes de azevém. O Regman eu usei bastante no trabalho final de graduação também, que foi onde ele fez sobre o potencial alelopático de extratos aquosos foliares de aveia sobre o azevém e o leiteiro. Jacob, avaliação do efeito alelopático de genótipos de aveia no final do ciclo. Temos mais alguns aqui também, que são todos que foram usados. Seria isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Estou aberta a perguntas. Muito bem, Sandra. Parabéns pela sua apresentação. Tá? Fostes bem, um pouquinho nervosa, tá? Mas conseguiu fluir.
Nesse momento, então, damos início às arguições, né, em cima desse trabalho que é bastante importante, né, naquilo que a gente já veio falando ainda no dia de ontem, né, como a Lu e a professora Regiane comentaram, né, da importância de descobrir novas moléculas, né, a importância de novos produtos, aí, novas moléculas, principalmente nessa questão aí da agricultura orgânica, que vem crescendo muito no país, né, e esse trabalho ele também vem nesse sentido, né. Então, neste momento, eu convido a professora Regiane para iniciar as arguições, tá? A palavra é sua e sinta-se à vontade. Eu vou ligar minha câmera aqui só um minutinho. Olá, Sandra. Olá, professora Regiane. Estamos aí nos encontrando de volta numa situação meio complicada. Mas estamos aí, né? Estamos juntos nessa, né, Sandra? Sim. Parabéns. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui contigo, agradecer ao professor Antônio, cumprimentar os nossos ouvintes, não sei se hoje está sendo transmitido pelo YouTube. E Sandra, parabéns, né, pelo teu trabalho, parabenizo você, o teu orientador, porque é um trabalho simples, mas que traz um dado bem importante, né, como o professor acabou de dizer, sobre a questão, eu vejo isso como uma importância para a agricultura orgânica, porque nós precisamos hoje de produtos, né, que possam ser utilizados para o controle, né, de plantas daninhas, nós precisamos também de alternativas de manejo, de cobertura de solo, né, então o teu trabalho vem trazer para o agricultor essa informação, né, ocorre, né, por parte da aveia, um efeito de alelopatia sobre o picão preto, né, então mostrando a importância de uso de plantas de cobertura, né, que tenham esse efeito sobre as plantas daninhas. Então, parabéns, tá, pelo teu trabalho. O teu trabalho, no geral, ele está bem escrito, né? Claro que vocês possuem uma certa dificuldade na escrita, né? Pela falta até de exercício, né? De estar fazendo, né? Escrevendo. Isso vocês vão desenvolvendo com o tempo, né? Mas eu vejo a evolução de vocês quando apresentam, né, o TCC, o TFG, né, você falou muito bem, apesar de estar um pouco nervosa, mas não, né, dentro de um limite, você não se atrapalhou ali para expor o teu trabalho, falou muito bem mesmo. A tua apresentação foi muito bem montada, não estava carregada com informações, utilizou bem as imagens, a tua metodologia ficou bem clara. Claro que a apresentação do William ontem, né, facilita, porque a banca já tá meio por dentro do trabalho de vocês, né, apesar que você utilizou um extrator diferente do dele. Mas isso facilita também o entendimento. O que eu queria te perguntar, Sandra, você falou que isso, os teus dados, né, já indicam que no campo haveria um controle, então, do picão preto. Quais são os fatores que seriam diferentes do que você avaliou? Por exemplo, ali, né, considerando as condições que você realizou o teu experimento e as condições que a gente encontra lá no campo, né? A aveia preta, nesse caso, estaria sendo usada como uma planta de cobertura, certo? Aveia branca, professor. Desculpa, aveia branca. Quais são os fatores que ainda a gente teria que avaliar para fazer esse tipo de afirmação que você fez ali na tua conclusão? Então, professora, assim, ó, no campo seria, para você fazer uma avaliação, seria totalmente diferente, né? Porque seria difícil, seria complicado de isolar os fatores, né? Para você fazer uma avaliação no campo, comparada com a do laboratório, seria bem diferente. No caso ali, para você, como que eu vou te falar, analisar os compostos, por exemplo, que essa seria uma das minhas intenções para frente, que eu acho bem interessante. No campo seria bem complicado, no caso da pesquisa, mas agora para o agricultor usar no campo, facilitaria bastante para ele, como eu até falei ali, diminuiria até o uso, né, de herbicidas também. Não sei se era isso, mais ou menos.
Não, eu só estou tentando, de repente, colocar uma pulga atrás da tua orelha, no sentido de que você fez uma afirmação assim, com total certeza, né, do jeito que você colocou ali na tua conclusão, que iria, né. Claro que nós precisamos, é um indicativo, o teu trabalho é um indicativo que tem o efeito alopático, mas, por exemplo, você utilizou uma planta moída, né? E no campo nós temos uma planta que não vai ficar tão moída assim sobre o solo, são partículas maiores, então aí é outra coisa que a gente teria que avaliar. Será que se eu fizesse um experimento utilizando, né, a planta do tamanho que ela está ali sobre o solo, né? Depois que a gente faz o manejo ali, né, da planta. Né, ela foi colhida no florescimento, nesse estágio mais ou menos você... porque você colheu exatamente mais ou menos na época que ela é feito o manejo dela com planta de cobertura, né? Mas se eu pegasse esse material como tal no campo, né, e fizesse uma submissão dela na água, né, e deixasse por um período de tempo, será que essa quantidade de aleloquímicos que fossem liberados na água iria ter o mesmo efeito, né, sobre o picão preto? Eu fiquei já pensando assim, né, já poderia ser um outro experimento, né? São vários, né, teria que ser feito em vasos, né, teria que se avaliar parcelas com aveia, né, sendo manejado no solo, enfim. Mas o teu trabalho é importante nesse sentido de que ele mostra esse indício, né, que é um efeito alopático. Só achei perigoso a tua afirmação que se fez ali na tua conclusão, né? De repente, eu teria que colocar uma consideração, né, que novos estudos devem ser realizados, né? Não sei, é só uma ideia. A pulga você deixou aqui atrás, já está aqui. Tá bom. Eu gostaria de contribuir também, se me permite, prof. Sim. É importantíssimo esse teu questionamento, tá? A gente já imaginou que alguém da banca ia fazer esse comentário, e aquilo que eu tinha falado passando, né? Na área de alelopatia, e talvez por isso que não tenham tantos estudos, é muito difícil de você fazer um estudo no campo, a nível de campo, e comprovar que aquele resultado é só efeito da alelopatia, tá? Porque do lado aí tu vai ter a presença da palhada, tu vai ter vários outros fatores que vão estar envolvidos e que eles podem também estar contribuindo para o mesmo resultado. E às vezes tu não sabe dizer o quanto daquele resultado é devido à alelopatia, sabe? Tanto é que eu me lembro de cabeça, eu não encontrei até hoje nenhum estudo de campo, sabe? Que o pessoal falou que esse efeito é exclusivo de alelopatia. E então geralmente esses estudos de alelopatia eles são feitos assim como o da Sandra foi feito, né, em BODs, né, se faz a avaliação de HPLC ou se faz em casa de vegetação, às vezes daí tentando puxar uma similaridade com o campo, aonde às vezes você coloca uma planta, digamos seria aveia, aí você coloca uma plântula de aveia crescendo um vaso junto com plântulas de picão. E aí você iria avaliar um outro vaso, onde teria, por exemplo, somente a aveia e não teria o picão, e outro vaso onde teria apenas o picão. E aí você avaliaria essas diferenças, né? E qual é que seria esse impacto da aveia sobre o desenvolvimento das plântulas de picão que estariam convivendo, né, dentro do mesmo vaso. E aí buscando e aí teria uma interação de competição e também da liberação dos aleloquímicos. Mas é bem pertinente aquilo que tu comentou, né, e para ressaltar que nesse ramo das alelopatia, né, geralmente é aquilo que se levanta de estudo em HPLC, estudos BOD, o caso de vegetação, geralmente você faz um direcionamento que esse resultado ele ocorre a nível de campo, mas obviamente talvez não, que certamente ele não vai ocorrer na mesma proporção, né, certamente vai ocorrer em uma proporção menor. E aí entra aquilo que tu comentou, né, Rigi? Daí pode ser ajustado ali, talvez na conclusão, de fazer esse ajuste. Eu acho bem pertinente, tá? É porque, às vezes, eu digo assim, até quem for um técnico vai fazer essa leitura que a professora Antônia acabou de dizer, né? Nós fazemos essa leitura. Agora, às vezes, um agricultor, né, de repente você vai escrever um boletim técnico, alguma coisa, então tomar cuidado, assim, com afirmações nesse sentido, né, porque o teu trabalho, ele é um indicativo, é como o professor falou, né,
se tem um efeito alelopático, mas a gente não se sabe se nessa mesma proporção, né, que teve no teu trabalho, e reduziu, né, acho que o comprimento da plântula em 50%, né, comprimento total da plântula teve ali uma diferença de 50%. Enfim, o teu resumo ficou bem elaborado, assim, tem algumas palavras repetidas que eu grifei ali, mas no geral você apresentou tudo as informações necessárias, só colocar ali, você fez a avaliação depois de 5 dias, né, de aplicado o produto. Essa informação, ela não está... Essa informação ali. No resumo? No resumo, agora eu não lembro. Não, eu acho que só faltou no resumo, mas lá no teu metodologia está. Mas é importante colocar aqui no resumo também, tá? Que foi feito após 5 dias. A tua introdução também ficou interessante, só tem uma parte ali que eu acho que é revisão, não precisa estar na introdução, que é a questão da canola, que você colocou ali, que também teve um efeito sobre o picão preto, acho que isso entra mais na parte de revisão. O referencial teórico também está tranquilo. Vamos lá para a tua metodologia. Você desenvolveu esse teu experimento no laboratório de fitopatologia? Não sei se eu defito aquele lá embaixo da cantina. É laboratório de fitopatologia. Nós iniciamos naquele lá do outro lado da rua e depois fomos para aquele. Ah, você usou estufa lá. Você não colocou, essa metodologia que você utilizou, ela segue um autor já, né? Uma pessoa que já desenvolveu essa metodologia. Eu até não lembro o nome da pessoa, mas Miriam citou ontem. Você deve colocar aqui, porque você descreveu como você fez o preparo do extrato, né? Mas você não citou uma metodologia. Eu acho que você não criou essa metodologia, você seguiu alguém, né, que já tenha descrito essa metodologia, é isso? Mas não está exatamente igual, professora. Então, tem algumas coisas que mudou. Então, você pode colocar que foi adaptado a partir de e citar o nome da pessoa, né? De repente fica interessante você colocar assim. Que quando a gente faz uma adaptação, a gente coloca, né, metodologia adaptada a partir de. Por que você fez em sementes pré-germinadas e não sobre já a semente, no caso? Porque, na verdade, assim, professora, como a gente falou, a gente mais ou menos seguiu o Hajman, que ele tinha feito sobre o azeveio leiteiro, porém nós optamos ali por fazer... Mas por que você acha interessante fazer já pré-germinado? Por que você acha interessante fazer já com a semente pré-germinada? Teria mais um processo anterior, né? Se nós fôssemos fazer com o processo da germinação. Aí nós achamos em acordo que seria melhor fazer com ela pré-germinada. Você acha que deveria ter sido feito já com a germinação? Eu estou questionando, eu quero saber se você entendeu a tua metodologia, estou tentando identificar isso, né? Que o objetivo da banca é esse, a gente tentar identificar se o próprio aluno que desenvolveu o projeto sabe por que desenvolveu daquela forma. Então, as sementes pré-germinadas, a absorção daquele produto que você está aplicando é bem mais rápido do que você iniciar, né? Ali com a semente. Poderia ter feito com a semente? Sim, né? Mas talvez teria um efeito mais lento, né? E seria já um outro viés, né? Um outro objetivo. Mas então, a semente pré-germinada, ela já vai ter uma absorção mais rápida do produto e você vai conseguir verificar o efeito em um menor tempo, né? Digamos assim. Então, só isso que eu queria saber se você tinha captado. Nas suas tabelas dos resultados ali, o tamanho, tem que verificar o tamanho da letra, porque está tamanho 12, e se não me engano é o tamanho 10, que se utiliza dentro das tabelas, tá? Só verifique isso. Sim. Eu coloquei alguns problemas ali para você melhorar a questão da escrita, tá? Nada que seja necessário falar aqui. E daí, na tua discussão, você mencionou trabalhos de 1966... 1967 e 1977. Você teve acesso a esses trabalhos? Tive, professora. Inclusive, esse de 1966 é do Guenzi, que na veia ele identificou também compostos fenólicos, ferúlico, cumários, siríngico, vanílico e p-hidroxibenzoico. Isso em 1966.
E eu tive acesso a esse trabalho, sim. E do FEI dos 77. Eu fiquei pensando, nossa, trabalhos antigos, né? Isso, eu tive acesso. Agora, no trabalho final de graduação, o 2, eu fui pesquisar mais a fundo se tinha mais alguma coisa mais antiga, mais de quando já que se começou a encontrar os compostos. Daí, no teu último parágrafo do trabalho, você colocou assim, ainda existe defeito negativo sobre o desenvolvimento de plantas daninhas com o picão preto, constatado no presente estudo, e sobre o leiteiro e azeite, reportado em outros trabalhos. Eu acho que enriqueceria a tua escrita se você citasse ali, né, entre parênteses, esses trabalhos, né, que reportam, então, esses resultados sobre o picão preto ali, tá? Mas eu escrevi ali para você, se você ter esses trabalhos ali, os autores e o ano, coloca entre parênteses, que isso dá um outro olhar, né, para a escrita do teu trabalho ali, no caso desse parágrafo. Na parte escrita, esse do Guenzi eu coloquei ali, prof. Logo depois que você escreveu, você entende que você fez uma afirmação, né, que tem outros trabalhos, então seria interessante você colocar, por mais que você já tenha relatado ali, colocar entre parênteses esses trabalhos, né, que foram desenvolvidos ali, que você está afirmando, tá? Sim. Só no sentido de enriquecer mesmo a tua escrita. Mas eu acho, assim, Sandra, no geral, ficou bem interessante o teu trabalho, ficou bem escrito, te parabenizo, tá? E eu gostaria, assim, que você fizesse algumas considerações, né? Você pretende continuar? Como que vai ser até os próximos meses aí, né, de fim de curso? Você pretende fazer um mestrado, desenvolver algum trabalho que dê continuidade a esse? Quais são os seus planos? Então, eu pretendo, sim, fazer um mestrado e eu me identifico muito com a área de plantas daninhas. Até comentei com o professor Antônio, é uma área que me atrai muito. E eu pretendo, sim, dar continuidade e, que nem eu falei antes, de repente fazer um trabalho para analisar os compostos aleloquímicos também, que eu acho bem interessante. Bacana, bacana. Então, agradeço mais uma vez ao professor Antônio, a você, Sandra, pela oportunidade, e te parabenizo e te desejo muito sucesso aí nos seus próximos passos aí para a sua carreira profissional. Muito obrigada, professor. Muito bem, agradeço aí as contribuições da professora Regiane, muito pertinentes aí para o trabalho da Sandra. E nesse momento, passo a palavra para a professora Lúria, tá? Seguir aí com as arguições. Boa tarde a todos, boa tarde, Sandra. Boa tarde, professora Lúria. Agradecer o convite, eu fico muito feliz em estar participando desse momento. E aí gostaria também de parabenizar pelo trabalho, você, Sandra, professor Antônio também, seguindo nessa linha dos compostos aleloquímicos. Ontem eu já comentei na defesa do William que eu acho extremamente interessante e necessário esses estudos, né? Então, mais uma vez, parabéns. Muitas das falas, muitas anotações que eu tinha aqui, a prof. Regi comentou, então eu vou tentar falar alguns pontos aqui um pouco diferentes, vamos ver se eu vou conseguir. Vou colocar meu cronômetro aqui. Sobre a tua apresentação, Sandra, a gente conversou ontem, né? Você falou que estava nervosa, transpareceu um pouco, mas isso é normal, mas achei que você conteve muito esse teu nervosismo. Você falou de uma forma bem tranquila, você falou tudo que estava nos slides, não se confundiu, então, parabéns realmente pela tua apresentação. Seus slides estavam bem feitos, você utilizou muitas figuras e eu acho isso muito importante. Além de ter a informação escrita, também é importante ter essas figuras para complementar o teu trabalho. Talvez dar uma reduzida um pouquinho em relação aos textos, tentar colocar talvez em forma de tópicos, acho que ficaria um pouquinho melhor, que daí você pode explorar mais ainda as tuas imagens, tá?
tanto as imagens que você colocou no referencial, mas também as imagens do teu trabalho, da parte experimental, ficou bem legal, deu para entender realmente todo o processo, tá? Algumas informações, por exemplo, da metodologia que você colocou na apresentação, eu acho importante você colocar na tua parte escrita. Por exemplo, a parte das medições com paquímetro, uma parte, por exemplo, em relação a como foi feita essa medição. Vai de onde até onde o comprimento da radícula, o comprimento da planta total e etc. Que por mais, às vezes, que seja meio lógico para a gente que está fazendo, desenvolvendo o trabalho, talvez para outras pessoas não seja. Então, é importante colocar um pouquinho mais de detalhes, que é o que você trouxe na apresentação, tá? Achei que você utilizou bem o tempo de apresentação também. E agora, vamos para o seu trabalho escrito. Então, de forma geral, a tua escrita também bem boa. Pouquíssimos erros. Em relação aqui ao resumo, você colocou que esse potencial aleloquímico ele vai ajudar muito na parte do manejo, né? Auxiliar no manejo das plantas daninhas. Como é que isso vai auxiliar, Sandra? Porque ele vai acabar inibindo, professora, a germinação, o crescimento, como foi colocado ali no trabalho, da parte aérea, da radícula, do comprimento total, aí que ele entra como um auxílio, no caso. No caso, por exemplo, de diminuir o porte da planta, fazer que existam menos plantas a campo, né? Exatamente. Tá, então, deixar um pouquinho mais explicadinha essa parte, tá? No resumo, professora? Não só no resumo, nas outras partes. Assim não tanto, tá? Eu tinha uma pergunta em relação a essa parte da pré-germinação, do pré-germinado que a Prof. Reis comentou, porque eu fiquei na dúvida do que seria esse pré-germinado. O que é fazer essa pré-germinação, Sandra? Na verdade, a gente acelera o processo, né? Ao invés de iniciar o nosso trabalho na germinação, nós colocamos, como tinha na imagem, né? Não sei se você lembra, professor, ele já estava pré-germinado, a gente usou ele já naquele estado lá. Já adiantamos um pouco o processo, no caso. Então, você deixou em certas condições já antes de começar o experimento. Então, essas condições, eu acho que você também tem que deixar explícita quais foram, tá? Sim. Vamos ver aqui. Em relação ao abstract, só cuida em relação ao termo para o picão preto, que eu acho que você vai ter que alterar ali para colocar o nome comum realmente no inglês, que eu acho que na hora de traduzir, traduziu no literal, tá? Sim. Na introdução, eu acho que tem algumas informações que você pode retirar, que, como a Regi falou, são informações adicionais que têm mais uma característica de revisão de literatura e não tanto de introdução, então acho que elas podem ser retiradas. Tem um ponto ali que você fala que o Hajman avaliou a germinabilidade. O que é germinabilidade, Sandra? No caso, seria a germinação, né, professora? Por isso que eu falei para a professora Regiane. Nós fizemos seguindo alguns passos do Hajman, mas nós mudamos algumas coisas. Desde a quantidade ali do extrato aquoso também, a gente não usou mesmo, mudamos algumas coisas. Eles fizeram desde a germinabilidade, nós fizemos pré-germinado. E você acha que no teu trabalho ia ter efeito sobre a germinabilidade? Olha, professora, cada uma vai deixar uma pulga atrás da orelha. Esse é o objetivo hoje. De repente é algo para se fazer novamente e fazer desde a germinação, então, no caso, né? Exatamente. Eu vou conversar com o professor Antônio, porque
O material a gente tem ainda, tem a aveia triturada no caso, então de repente vamos fazer desde a germinação, porque eu também fiquei bem curiosa agora. Porque os efeitos posteriores foram muito bons, né? Sim. Então, quem sabe se já tem um efeito ali na hora da germinação, né? O efeito é mais benéfico ainda, né? No do Hajman, ele fez a germinação e o dele teve efeito sobre o azevém e sobre o leiteiro. Eu acredito que se a gente fazer a partir da germinação, o nosso também vai ter. Isso aí. Só fazendo para ver, né? Isso aí, mas a gente já fica pensando que talvez tenha sim esse efeito e vai ser muito bom se for confirmado, né? Sim. Vamos ver outros pontos aqui. Cuidar em relação só à ordem, que às vezes você fala da aveia, daí você fala do picão preto, daí volta para aveia, daí volta para o picão. Então, só nessa ordem, assim, para ficar mais tranquilo para a leitura, tá? Eu acho que algumas informações aqui também no teu trabalho podem ser suprimidas em relação à aveia, por exemplo, você falou na apresentação também a parte do pastejo, utilizar pastejo contínuo, rotativo, mas para o teu trabalho não é uma informação tão relevante, né? Então, acho que ela pode ser suprimida. Vamos mais para frente, que meu tempo já está acabando. Parte da metodologia eu já falei, então se pudesse ser mais informações, na verdade, própria informação em relação à utilização mais de folhas, mais de colmos, por exemplo. Ali você falou que fez a lavagem a lavagem da planta. Será que não teria lavagem e lixiviação dos compostos também com isso, Sandra? Será, prof? Porque se ela tá lá no campo, ela tem, entre aspas, uma lavagem, que a chuva, ela vai estar exposta. Exato. Então, não sei, vocês fizeram a lavagem antes da trituração, antes da secagem, né? Antes da secagem, professor. Então, como pode haver a lavagem a campo, dependendo da quantidade de água que você usa para lavar essa planta antes, né? Também pode lixiviar alguns compostos. Sim. Mas, assim, lógico que vai ser uma quantidade muito, muito pequena, né? Em relação à parte de decomposição dos compostos, por exemplo, se fosse realizar a campo, que a Prof. Regi já falou um pouco disso, será que esses compostos que atuam sobre o picão preto, será que eles poderiam se decompor mais facilmente a campo, Sandra? Olha, professora, é difícil falar, porque não teria como a gente isolar para saber isso, sabe? Eu imagino que seria mais ou menos a mesma coisa que a gente fez ali no laboratório, acredito eu. Porque é difícil, né, falar, porque lá está no campo, não tem como isolar. Então, possivelmente vai ter essa alteração. Por isso, lá a gente não consegue isolar a campo, né? Vai ter essa atuação de micro-organismos, de temperatura, mais água, menos água. Então, realmente, o professor Antônio até comentou isso ontem, que vai ter essa atuação nos efeitos e muitas vezes não se encontra o mesmo efeito do laboratório a campo. E, além disso, não consegue se comprovar, né? Realmente se existe o efeito quando aplicado no campo. Tem alguns locais que você coloca, Sandra, que não tem outros trabalhos, fizeram a mesma coisa que você, mas lá no finalzinho dos teus resultados você coloca esse último trabalho, que você falou que foi publicado ano passado, né? Que teve o efeito. Então, só trocar naqueles outros locais que você diz que não tem pesquisa feita com isso. Porque tem uma, você sabe que tem, né? Teve uma no final de novembro do ano passado. Isso aí. Eu fui pesquisar esse ano e encontrei. Porque até então não tinha, então vou me atentar a isso. Só muda ali dizendo que tem poucos trabalhos, então, né? Sim.
Em relação à tua conclusão, só ali você coloca que o extrato aquoso de aveia proporciona redução, a gente viu muito bem isso, mas eu vi que eu acho que na tua revisão você coloca que isso pode depender em relação ao genótipo da aveia, certo? Esse efeito pode variar conforme o genótipo? Acredito que pode. Hajman usou 4 genótipos. Uhum, E os 4 que ele usou deu resultado positivo. sim. Então, de repente, um genótipo pode ser que não dê, né, professora? Então, talvez entende? na tua conclusão, para você colocar o genótipo que você usou aqui, acho que ficaria mais assertivo, então. Ah, tá. Beleza, então. E sobre minhas considerações eram isso. Agradeço mais uma vez aí pelo convite e parabenizo pelo trabalho. Obrigada, professora. Muito bem, obrigado por suas contribuições, professora Lúria, tá? Foste muito feliz nas suas colocações. Também parabenizo a Sandra, tá? Foi bem pertinente, tá? Os seus comentários, né, em relação às perguntas dos membros da banca. E faço algumas complementações aqui bem rapidinho, né? Algo que a Sandra, a Lúria e a professora Rede tentaram fazer ela buscar informação e ela não conseguiu lembrar, né? O porquê que a gente não usou direto na semente, né? O que seria, certamente teria um resultado fantástico sobre a germinação, tá? Não tenho sombra de dúvidas. O problema é que a gente não tinha uma disponibilidade grande nem de sementes e nem de espaço físico, né? De BOD para conseguir implantar todo esse experimento. Ele ficaria gigantesco, né? Daria um trabalho enorme, de grande, que nem do outro, né? Redundante. Enfim, por quê? Porque tu precisa utilizar muitas sementes por repetição quando você trabalha com semente e planta daninha, porque você não tem como saber uma base de porcentagem de germinação. Tu pode fazer um teste prévio, mas digamos que lá no resultado ele te dê 20 sementes que não nasçam. E aí, será que essas 20 sementes é somente de efeito alelopático ou será que são sementes dormentes, né, sementes que em si elas não têm potencial de iniciar um processo germinativo? Então, como o nosso número de sementes era reduzido, se cada semente que acontecesse esse fator, ele ia alterar muito o resultado final. E aí, nesse sentido, e para não perder tempo e serviço, a gente optou, né, por utilizar direto já as plântulas pré-germinadas, porque daí a gente tem 100% de certeza que todas as plântulas, né, estariam na mesma condição, tá? Então, essa é a justificativa em si, ok? Muito bem. A professora Luren fez vários comentários também bem pertinentes também. Agora, acabei me esquecendo, me deu um branco no comentário que eu queria também contribuir em cima dele, tá? Mas enfim, tá? Foi muito pertinente, tá? A gente vai fazer esses ajustes aí no TFG para deixar ele mais adequado, ok? Então, neste momento, nós vamos nos reunir na sala privada e, na sequência, já retornamos para essa sala. Você aguarda aqui, Sandra, ok?
Muito bem, estamos de volta. Após reunião com os membros da banca, decidimos pela sua aprovação, Sandra. Você foi aprovada no TFG com uma média final de 9,1. Tá de parabéns e desejo muito sucesso aí para você nessa caminhada que vem aí adiante na sua vida. E abro este momento aí, se você quiser falar alguma coisa, sinta-se à vontade. Então, primeiramente, quero agradecer a Deus, porque acredito que sem Ele a gente não estaria aqui hoje. Você, professor, que foi, assim, um excelente orientador, e nenhuma das vezes que eu te chamei, você deixou de tirar minhas dúvidas, tá? A professora Lúria, a professora Regi, que fizeram parte também ali da banca, muito obrigada. E agradecer a minha família, o meu esposo, a minha mãe, o meu filho, e dizer que esse sonho não é só meu, é o sonho deles também. Obrigada. Muito bem, parabéns, Sandra, sucesso para você, hoje e sempre, tá? É sempre uma conquista, a gente já passou por esse momento, aí é emocionante mesmo, tá? Tá de parabéns, né? Pena que a gente está numa pandemia, não possa, né, dar um cumprimento de abraço aí pessoalmente, né? Mas sinta-se, né, abraçado. Ok, obrigada. E neste momento, então, declaro esta banca de defesa encerrada.